Agora você meio que tocou num ponto, não com essas palavras, mas um pouquinho de teoria da conspiração. E eu vi até o André Rizek falando muito isso no programa dele de hoje. Ele até pegou a fala do Ramon Dias e foi debatido muito isso essa semana. Vi até um comportamento estranho da mídia nos últimos dias, defendendo o Vasco, algo que a gente não está acostumado a ver. Mas eu queria levar para o outro lado. Porque tu não acha que tá tendo um movimento coordenado? Eu vou te dar alguns elementos aí, você fica livre para dar a sua opinião. Na verdade, de fora para dentro, em que sentido? O Vasco, toda vez para jogar no Maracanã é essa luta, só consegue jogar com liminar. E pela primeira vez, a gente teve uma liminar caçada, que até então o Vasco ia, entrava e jogava com menos problema. Dessa vez a liminar foi derrubada, e aí você, um jurista muito melhor do que eu, pode falar, o Vasco conseguiu achar uma brecha lá no mandado de segurança e fez valer o direito de jogar no Maracanã. E aí, por que eu acho que eu vejo um movimento coordenado? A gente tem ali, primeiro fecha São Januário, e logo na sequência de fechar São Januário, você pela primeira vez quase de fato consegue proibir o Vasco de jogar ali. E a gente vem há tempo reclamando da questão da licitação, que se é renovado, renovação precária atrás de renovação precária, e justamente no momento de São Januário é interditado. E a gente não sabe em que pé vai acabar essa situação. E o Vasco começa a ser obrigado, por falta de opção, tem que correr para o Maracanã. É exatamente nesse momento que o governo, né, que o Estado, você diz, decide, não, vamos fazer a licitação correndo agora. Eu já, de fora, eu vejo sim um movimento coordenado da parte das instituições para com o Vasco. Estranhamente, por exemplo, a gente vê o gol do Paulinho anulado contra o Palmeiras. A gente teve um pênalti escancarado no Gabriel Peck não marcado no jogo do Atlético Mineiro. Ontem a gente tinha também o menino, o Gilberto, era para ter sido expulso, ele já tinha um cartão amarelo. Eu tô falando de um jogo atrás do outro. Então, assim, eu vejo, pelo menos hoje, um movimento meio que estranho mesmo, coordenado de fora para dentro para prejudicar o Vasco. De forma alguma, e aí eu vou aproveitar aqui o teu gancho, ninguém internamente no Vasco pode vir com a muleta de a gente caiu porque, porra, não saca porcaria nenhuma. Vocês tiveram 120 milhões para investir, foram extremamente incompetentes, então independente de Maracanã, São Januário, Raico, Esparta, se o Vasco for rebaixado esse ano, a culpa é de vocês e acabou. Ah, pode ter tido ali um empurrão aqui, não. A culpa é de vocês. Então vou até refutar o argumento que você falou de, pô, será que os caras estão querendo criar muleta? Eu acho que o Vasco ele não vai nem se permitir essa muleta se for isso. E eu acho até que o Vasco não cai, tá? Mas já levando a conversa pro outro lado, eu vejo esse movimento das instituições e eu senti na tua fala, porque eu vou chegar na sua trajetória dentro do Vasco, tem-se uma perseguição e uma coisa meio estranha das instituições para com o Vasco, um movimento. Você até me contou em off, eu vou chegar lá depois, de um acordo que estava importante na gestão para acontecer e saiu pelos dedos de última hora. Então tu não acha, você pode concordar ou discordar, que tem um movimento meio coordenado, estranho mesmo para prejudicar o Vasco? Bom, eu acho o seguinte, primeiro ponto, eu não acho que seja essa questão de Maracanã em São Januário, acho que não são movimentos coordenados. Foi coincidência? Eu acho que foi coincidência, sim. Porque, na verdade, é uma luta que já vem, do Maracanã já vem de antes. Sim. E Fluminense e Flamengo estão fazendo uma luta efetivamente para impor a condição que eles querem, como se eles fossem donos do estádio. E a cada novo episódio eles vão lutar com mais ênfase. Então, assim, eu não acho que isso tenha correlação. Acho que foi coincidência. Agora, sim, eu acho que o sistema é feito... ele tem má vontade, melhor dizendo, em relação ao Vasco. E aí isso também é preciso entender que quando você não tem representatividade, quando você não faz a briga com a sinergia que é preciso, de forma altiva, ou até as últimas consequências, você dá ambiente para que isso se implemente. Não que, ao fazer de forma enérgica, você vai evitar. Não quer dizer que você não vai ter a garantia do resultado favorável, mas certamente você vai ter a garantia que não por inação sua ou por omissão sua, aquilo continue acontecendo. Então o Vasco tem que, muito mais do que protocolar o ofíciozinho, fazer pressão onde tem que ser feito, fazer a briga onde tem que ser feita. Tem que ir efetivamente para o bastidor. O futebol é isso. Nesse sentido, eu acho sim que há uma má vontade.
da arbitragem histórica em relação ao Vasco. E quando você tem uma reação popular em relação a tudo que está acontecendo com o Vasco, você também gera desdobramentos. E aí é natural que esses desdobramentos se voltem contra você em algum aspecto. Você tem os prós e os contras de tomar decisões e tomar posições. E outro aspecto, no âmbito desportivo, a gente tem que ter em mente que a gente está lutando contra uma agremiação grande de São Paulo. Que é o Santos no ano do falecimento do Pelé. Exatamente. Eu tenho escutado isso. Então a gente tem que ter a noção do que está por time trás. Que nunca caiu no ano do falecimento do seu maior ídolo, que inclusive o minuto 10 do Brasileiro é uma homenagem ao Pelé. É o Brasileirão Rei Pelé. Imagina o descenso do Santos no Brasileirão Rei Pelé, o que significa. Então, assim, se de um lado você tem a má vontade para com o Vasco, por outro lado você tem a boa vontade de evitar o Santos. E a gente está nessa disputa. Se o Vasco não entender isso, vai ficar complicado sob o aspecto desportivo. E volto a dizer, medidas como soltar notinha, enviar ofício, registrar protesto, não surtem efeito prático. Quais são as medidas que surtirem efeito prático? Tem que ir na CBF, tem que interpelar com veemência a comissão de arbitragem, tem que ser feito, tem que ir lá, tem que se fazer presente.